Nós estamos na cidade de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. O local exato é o bairro de São Francisco, onde a gente tem o sítio arqueológico São Francisco. A Gonçalves Turismo, ela surge justamente de uma oportunidade de valorização do patrimônio histórico-cultural da cidade de São Sebastião, onde a gente observou que tem um potencial turístico para ser bem trabalhado de forma responsável, de forma sustentável. O sítio arqueológico ele começou a ser escavado no final da década de 80, entre 89 e 90, com o arqueólogo Wagner Bornal. O passeio em si, ele é inspirado como num grande livro de história a céu aberto. A pessoa vem aprender na prática como aconteceu a história da escravidão no Brasil. Por exemplo, quando a gente fala de fazendas de cana-de-açúcar, a gente não precisa viajar até a Bahia, por exemplo, para conhecer. A gente tem muita história e fazendas aqui do litoral norte. O primeiro ponto, de mirante, que a gente chama de patamar de vigia, ele justamente servia para vigiar o escoamento da produção. Então ali ficava um capataz da fazenda observando para ver se o escravo não ia fugir ou se o escravo ia roubar alguma mercadoria. Para os amantes do ecoturismo, essa trilha é fantástica pelo bioma da Mata Atlântica, então você vai avistar espécies endêmicas de flores, espécies endêmicas de animais. É uma trilha encantadora, né? Você vê a mata preservada, aves. A trilha termina justamente num grande muro de pedra que é a sede da fazenda para os escravos. Era um caminho sem volta. O sítio arqueológico ele tem como característica ser uma antiga fazenda açucareira de produção de açúcar, porém o que dava lucro para a fazenda não era a produção, até mesmo pelo tamanho do engenho que a gente tem aqui. E sim, ela ganhava dinheiro com a comercialização, digamos assim, do tráfico de escravos, ou seja, ela era uma fazenda clandestina. Eles camuflavam, por isso que até estrategicamente ela está nessa altura para se esconder. Nessa época, a Inglaterra tinha proibido a vinda de navios negreiros para cá. Com isso, eles tiveram que montar um ponto em que eles pudessem observar o fluxo de navios, o tráfego de navios, para ver se não tinha nenhum navio inglês fiscalizando a costa. Por isso, então, a fazenda, além de estar escondida, ela também tinha essa função de vigia do canal. Quando você sobe para o segundo patamar, onde era a área que eles acreditam que fosse a igreja, a gente tem uma questão de conversão, porque até então os escravos nessa época eles eram considerados que eles não tinham alma, eram mercadorias, e ele tinha que ser convertido ao cristianismo. Como que isso era feito? Por meio do batismo, por meio da pia batismal com a água. Bom, então o último estágio é a casa grande, é a morada. Aqui era um local que eles recebiam os compradores de escravos. Ele era recebido com um jantar de negócios, um banquete de negócios, fazia o seu lote e ia embora. Bom, a grande quantidade de cerâmica que foi encontrada no lugar, pedaços de batente de portas, enxadas, demonstravam que aqui realmente funcionava uma fazenda.
quando a gente chega aqui na área do engenho, a gente sente de fato o coração dessa fazenda funcionando. Porque aqui a gente tem todos os elementos principais de uma fazenda de cana-de-açúcar. A cana era moída, era trazido para cá no primeiro estágio, ela recebia uma fervura, depois ela vinha para o segundo estágio, recebia outra fervura, retiravam as impurezas. Aqui o interessante mostra o que aconteceu no século XVIII, e aí tem as ruínas, a parte da arqueologia muito bem apresentada. A história ela não é estática, né? A história ela é flexível. Então, em cada momento, a gente vai poder viver diferentes formas de saberes. Por exemplo, se no passado ela era um local de sofrimento, um local de dor, hoje ela é um local de apreciação da natureza, um local de vislumbre, um local de conhecimento, de aprender sobre a história da nossa cultura, da cultura brasileira. Na parte de trás ficava o escravo chamado de mestre do açúcar, preso, acorrentado, alimentando os fornos com mais de 16, 18 horas por dia de trabalho. Vocês devem imaginar o sofrimento desse escravo, que era considerado mais caro porque era ele que tinha toda a temperatura para a produção do açúcar que era comercializado pela fazenda. Bom, esse roteiro ele vem justamente para mostrar que o litoral norte de São Paulo vai muito além de um turismo de sol e praia. Portanto, a Gonçalves Turismo ela tem como visão, missão e valores salvaguardar a importância do patrimônio material, do patrimônio imaterial, gerando renda para a comunidade local e o trabalho todo voltado para a questão da sustentabilidade de trabalho com as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Se você quer conhecer de fato uma história ainda não contada sobre a história da colonização brasileira, venha conhecer o Sítio Arqueológico São Francisco. Afinal, lazer e conhecimento é nossa experiência.